Entrevista, que também é transmitido pelo YouTube e também pela o Facebook. Nós temos aqui o quadro Saúde e Bem-Estar, hoje com a visita da doutora Elise. Doutora Elise, que é oncologista, vai trazer dicas valiosíssimas para o quadro Saúde e Bem-Estar. Seja bem-vinda, doutora, por favor, se apresente. Olá, boa tarde. Inicialmente quero agradecer muito pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Elise Figueiredo, sou oncologista clínica. Meu papel aqui é ajudar você que está em casa a cuidar melhor da sua saúde. Perfeito, doutora. O que levou a doutora a buscar essa especialidade? Inicialmente eu trabalhava na UTI, né? Então eu via muitos pacientes oncológicos e ao longo do tempo eu fui achando que eu poderia contribuir muito nessa especialidade. Fiz inicialmente clínica médica em 2007 e depois fiz endócrino, mas na UTI eu tive essa vontade de trabalhar com pacientes com câncer. Fiz em 2018 a minha outra residência e até hoje estou nesse caminho, não me arrependo. Doutora, como toda especialidade tem as suas curiosidades, comente um pouquinho sobre as curiosidades da sua especialidade, que é a oncologia. É uma especialidade que tem trabalhado de forma multidisciplinar, né? A gente, de certo modo, orquestra o planejamento do tratamento desses pacientes, junto com um cirurgião oncológico, com enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, sempre um dando suporte para o outro. A gente não consegue trabalhar sozinho nessa especialidade. Graças a Deus, tenho encontrado pessoas maravilhosas e temos conseguido bons resultados sempre como equipe. Perfeito, doutora. Doutora, nos bastidores a doutora falou que o câncer não é uma doença única. O que a doutora quis dizer com essa expressão? Comenta, por favor. O câncer é uma doença que é diferente em cada órgão que ela se situa, né? O câncer do pulmão é diferente do câncer da mama, que é diferente do câncer do estômago. Em torno de 200 tipos de câncer que a gente tem elencados hoje em dia. E entre eles, por exemplo, o câncer de mama tem vários subtipos e cada subtipo com um nível de agressividade diferente. Então, são muitos detalhes, né? A gente precisa realmente individualizar os tratamentos. Perfeito, doutora. Doutora, com relação aos avanços da medicina, a medicina tem avançado bastante, a tecnologia. Fale um pouquinho sobre isso. Graças a Deus, a oncologia é uma especialidade que tem tido realmente muitos estudos clínicos, né? Tem um apoio da indústria muito grande e a gente tem, nos últimos 10 anos para cá, revolucionado os tratamentos. Hoje em dia, a gente fala que alguns pacientes com câncer têm um diagnóstico de doença crônica, não de uma doença fatal. Claro que isso não cabe para todos os pacientes, mas pacientes, por exemplo, com um câncer de próstata, podem seguir a doença por 20 anos e não falecer dela, mas sim com ela. Perfeito, doutora. Doutora, com relação aos avanços da medicina nessa área da sua especialidade, fale um pouquinho sobre as novidades em tecnologia. A tecnologia nos dá de suporte hoje um diagnóstico mais preciso e rápido, né? Em oncologia, quanto mais cedo o diagnóstico, mais chance a gente tem de curar esse paciente ou de controlar essa doença. Então, a gente hoje tem exames de imagem mais detalhados, a gente pode fazer procedimentos para realizar a biópsia com menos efeitos colaterais. A gente consegue fazer o que a gente chama de medicina de precisão, faz avaliação genética dos pacientes e encontra qual medicação é a ideal para aquele subtipo do tumor. Tem evoluído e vai continuar
progredindo. A gente tem muita esperança que um dia a gente vai ter um controle total dessa doença. Doutora, com relação aos efeitos colaterais de tratamento, a quimioterapia, ela provoca efeitos colaterais? E é um tabu, né? As pessoas têm muitas dúvidas sobre a quimioterapia. Quimioterapia a gente chama de tratamento sistêmico, porque ele vai cobrir as células do corpo inteiro. Então, ele consegue, às vezes, pegar uma célulazinha que saiu do tumor inicial e combater à distância. Tanto a quimioterapia quanto a hormonioterapia e terapia-alvo. Quando a gente fala de tratamento sistêmico, é para a gente erradicar a doença que pode ter ficado depois de uma cirurgia, por exemplo, residual no órgão, e pegar alguma célula que pode ter se afastado ali daquela lesão. Então, é muito significativo que seja feito conforme a recomendação médica. A quimioterapia, ela pode causar sequelas ou, se houver essa possibilidade, há tratamentos alternativos? Isso é uma excelente pergunta. A gente tem efeitos colaterais com a quimioterapia, sim. A gente sempre pesa o custo-benefício, né? Se um paciente, no meio do tratamento, está tendo mais efeitos colaterais do que benefício, a gente opta por um outro tipo de tratamento. A gente sempre vai reavaliando, tá perto ali do paciente, né? Fazendo exames de repetição, para que a gente não deixe escapar nada e que aquele tratamento seja muito útil para aquela pessoa sem tantos prejuízos. Doutora, é verdade ou é tabu que o câncer é hereditário? É verdade, mas só em 5% dos casos. Os outros 90% a 95% são relacionados ao comportamento, ao acaso, ao estilo de vida. Então, a maioria dos casos não é relacionada à hereditariedade. Mas, doutora, existe um teste para isso, para saber se é hereditário, se não é? Existem testes que têm evoluído gradativamente, né? A gente, na maioria dos casos, pega a pessoa que teve câncer e faz o teste nela, dependendo da história familiar e de como essa doença se comportou nesse paciente. Hoje em dia, a gente ainda não oferta para todo mundo, mas existe o teste e dependendo se, por exemplo, uma mãe teve uma mutação positiva para BRCA, que é um gene da mama muito comum, e a filha tem uma idade menor que o limite para iniciar as mamografias, a gente já começa 10 anos antes do limite inferior da idade para fazer exames nessa paciente, para que ela tenha um diagnóstico mais precoce, né? E na maioria das vezes os convênios já cobrem que a filha da paciente que tinha a mutação também faça o teste genético gratuitamente. Doutora, e o câncer, ele tem cura? Porque a pessoa, quando é diagnosticada com essa doença, ela fica meio sem esperança. Sempre depende do momento que foi diagnosticado e do subtipo, né? Uma lesão pequena, inicial, que ela é retirada totalmente durante a cirurgia, com uma área de segurança ali, que a gente, em geral, fala 1 centímetro à distância do tumor, a gente pode falar em cura para esse paciente. Às vezes a gente tem tratamento complementar além da cirurgia, né? Mas a gente fala em cura na maioria dos casos quando a gente operou e aquela lesão foi retirada completamente. Quando um paciente já tem uma doença à distância, a gente não consegue falar em cura, a gente fala em controle da doença. Hoje, muito mais frequente esse controle, né? Mas tem um acompanhamento mais a longo prazo para a gente conseguir ficar mais seguro ali daquele controle de doença. Doutora, e em média, qual o tempo de tratamento? É de pessoa para pessoa, né? Pelo subtipo que aquela pessoa vai ter.
Se for na mama é um período, se for no pulmão é outro período. Às vezes na mama, que é um dos cânceres mais comuns, a gente faz cirurgia, quimioterapia, radioterapia e em alguns casos ainda faz hormonioterapia por 5 a 10 anos. Então é muito variável. Doutora, tem uma pergunta aqui. Se durante o tratamento a pessoa volta a trabalhar ou consegue trabalhar, ou ela entra com uma licença médica? Exatamente, durante a infusão dos tratamentos sistêmicos, no período de recuperação da cirurgia e durante radioterapia, que são os tratamentos mais comuns, a gente afasta o paciente, né? A não ser que ele fale, doutora, mas meu trabalho é virtual, ele preenche minha cabeça. Aí a gente vai analisando caso a caso. Na maioria dos casos, a gente vê que alguns dias ali, peri-procedimento, o paciente fica com mais fadiga, indisposição, um pouco de falta de apetite, às vezes desidrata e precisa voltar na clínica para a gente dar um suporte. Esses dias, assim, ao redor do procedimento, a gente recomenda que não trabalhe. Mas quando a gente vê que o tratamento vai se prolongar e tem algumas pausas, aí a gente individualiza, né? A gente não orienta que faça trabalho braçal, extenuante, mas, de certa forma, participar dessa atividade preenche a cabeça, né? E com relação à alimentação, ela é diferenciada, doutora? É diferenciada em alguns aspectos. Por exemplo, a gente não recomenda que o paciente ingira alimentos crus, né? Como carpaccio, sushis, porque ali ao redor do tratamento a gente tem a imunidade mais sensibilizada. Então, se a gente tem uma contaminação por um alimento que foi mal cozido ou mal preparado, isso pode causar uma infecção alimentar muito grave e até interromper o tratamento, o que não é o nosso objetivo, tanto porque a pessoa, né, vai ficar mais cansativo aquele tratamento, como porque é arriscado, tem risco às vezes até de uma infecção levar à morte. Então precisa ter realmente muito cuidado com a higienização dos alimentos e evitar os alimentos crus, que são os únicos proibitivos. Doutor, agora aquele momento que é emocional, o momento de dar a notícia, porque o câncer é uma doença assustadora. É uma doença assustadora, a gente tenta acolher o máximo possível, estar presente, se pôr disponível, mas inclusive eu tenho um podcast que chama Aquela Doença com C, porque antigamente, né, as pessoas não chegavam nem a pronunciar a palavra câncer. Elas tinham tanto temor da doença que falavam, aquela doença, fulaninho morreu daquela doença. Então, a gente quer desmistificar para as pessoas compreenderem que conseguem lidar de uma forma mais saudável com a doença. Isso não quer dizer que a gente vai conseguir curar porque está falando dela, mas eu tenho a impressão de que quando a gente entende do que está lidando, vai se tornando mais fácil aquele dia a dia. Doutora, e os desafios com relação às atualizações constantes da sua especialidade? Realmente nós temos atualizações rotineiras, então às vezes durante um ano os protocolos mudam 3, 4 vezes e a gente tem que estar ali buscando conhecimento. Quando a gente tem um caso mais desafiador, a gente vai aos livros. Hoje a gente tem, né, os livros na internet que a gente chama, o Up to Date, hoje com o ChatGPT, a inteligência artificial. Então a gente busca todos os caminhos, porque não é uma receita de bolo. Eu tenho um paciente, por exemplo, com câncer de mama e diabético, ou eu tenho um paciente com câncer de mama e que tem déficit auditivo. E se eu prescrever uma medicação que piore aquele déficit auditivo, eu vou estar prejudicando mais aquela pessoa. Então, é muito individual.
tenho que saber realmente quais são as comorbidades, quais são as alergias daquele paciente, para que a gente dê vamos dizer, o pacote mais adequado para aquela pessoa. Doutora, e com relação às recompensas da especialidade, que é a questão da cura? Exato. O tratamento, quando tem uma resposta, mesmo que mínima, né, a gente já se anima, porque a gente entende que aquilo está funcionando e que vai ser promissor aquele processo, né? A gente tem que celebrar, acho que todo ser humano, na verdade, tem que celebrar todas as suas pequenas vitórias para que seus dias sejam mais leves e que a gente possa suportar todas as dificuldades que a gente vai tendo no dia a dia. No tratamento oncológico não é diferente. As pessoas têm que fazer exames de repetição, tem que ir ao médico, vai ao hospital, tem que se preocupar em tomar as medicações no horário correto. Então, se volta todo para aquele problema. Mas tem que lembrar que quando a gente sai um pouquinho daquele mundo, vai melhorando e que as pequenas vitórias são super importantes. Doutora, e como faz para entrar em contato com a doutora? Doutora tem redes sociais? Por favor, os seus contatos. Olha, eu tenho rede social, sim. Eu tenho um Instagram que é o @doutoraelise.oncologista, Elise com Y. Né? Através de lá, todo mundo consegue clicar num linkzinho e ter acesso à marcação da consulta. Acho que fica mais resumido a gente falar assim, né? Me segue lá no Instagram que você vai ter informações e a gente sempre vai dar uma dica para que sua saúde seja mais leve e sua doença tenha um conforto e um aconchego. Doutora, e a cobertura do tratamento? É particular? É plano de saúde? A maioria dos tratamentos oncológicos são feitos através dos convênios, né? Aí o paciente vai lá, a gente avalia a elegibilidade do convênio e pode estar encaminhando, às vezes, se não for elegível algum convênio, mas sempre tem aquele primeiro contato, aquele acolhimento para que respire fundo e entenda o que está acontecendo para a gente seguir o caminho. E é isso aí, a doutora a cada mês vai estar trazendo aí dicas valiosas sobre as campanhas dentro da especialidade dela. É isso mesmo, doutora? Exatamente, o objetivo é esse, aqui a cada mês das celebrações das campanhas que a gente tem feito, né? Como, por exemplo, Outubro Rosa, que é o câncer de mama, Novembro Azul, o câncer de próstata. A gente vem a trazer uma informação que agregue com ciência e cuidado. A gente quer promover a saúde da população. Então chegamos ao fim de mais um programa. Daí a doutora em parceria conosco, trazendo dicas valiosas, e a cada mês ela vai estar presente, fazendo uma campanha aí de prevenção e alerta dentro da especialidade dela. Muito obrigado, doutora, por ter comparecido, e o programa Ponto de Vista fica por aqui, e na próxima terça-feira a gente volta.